E aí, E aí, bom dia, Túlio? Beleza? Bom dia. tá joia? Beleza, tranquilo. Tá bom. Tá Tava quente, tentando mandar aqui, tava. tá quente aí também? Rapaz do céu, não tem ar que gela isso aqui agora. Parece que nem tá funcionando mais. Aqui eu acho que tem um sol para cada habitante. Ó, tá louco. Eu fico na minha sala aqui, a hora que eu saio, meu Deus do céu, nem não dá pra acreditar o calor que tá. Mas tá bom. Tá bom, tá só começando, né? Nem começou ainda, né? Tá certo. Então, eu queria falar, nós já a gente tá sempre em contato. Você falou, Tá, não tô te ouvindo aqui. Aí, agora sim. Aí. beleza? Tá me ouvindo? Aham, agora sim. Isso. Você tá fazendo um treinamento aí e eu já queria pegar isso logo de cara, assim, porque tem muita gente que às vezes vê o início e acaba parando por algum motivo. Hoje a gente está brigando com a atenção de várias coisas, né? E, e essa semana também nós temos o encontro da comunidade. E aí eu queria até que você falasse sobre o conhecimento que a gente adquire e que ele não fica só para nós, né? Ele, ele é repassado e acaba que quem faz parte desse movimento, quem tá em contato com a gente, acaba adquirindo muito conhecimento aí que a gente às vezes investe alto e, e tem acesso de uma forma muito mais acessível, né? Vamos dizer assim. Sim. É, a ideia é a gente ser uma ponte mesmo de conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e também possam ir para o próximo nível, né? Eu acho assim, eu acredito muito que você chega onde você quer chegar, ajudando as pessoas a chegarem onde elas querem chegar também. Né? Eu muitas vezes me deparo assim com pessoas que querem, elas estão preocupadas em ser um pouco melhor que o outro, em demonstrar que tem um conhecimento maior que as outras pessoas, enquanto que todo o jogo, toda a parte boa da nossa vida é poder também sair do nosso lugar e ir para o próximo e ajudar as pessoas a também fazerem isso com a vida delas e não se distanciar porque você acredita que você é melhor do que alguém, né? Eu vejo assim uma competição idiota, né, de quem é melhor. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Tinha um colega meu que falava assim: eu sou o melhor personal do que você, né? E eu nunca tive preocupado se eu era melhor ou não, né? Tanto que assim que eu comecei a ter acesso a algumas estratégias boas, eu quis compartilhar isso com todos, né? Eu acredito que quanto mais pessoas vibrando na mesma ideia de querer ir para o próximo nível, melhor vai ser para todo mundo. E você vê que a mentalidade da pessoa, né, não deixa, não permite ela deixar os outros crescerem. Às vezes a gente se depara com esses ambientes onde pessoas que parecem ser amigas, parecem pessoas que gostam uma das outras, não querem ver quem está perto crescendo, porque tem a impressão de que vai ser melhor do que elas. E aí acaba travando todo mundo que está perto. Aí eu falo que esse pensamento, né, e a forma com que a gente compartilha o conhecimento já é um filtro para as pessoas que estão conosco, né, as pessoas que vão se aproximando, as pessoas que vão mantendo contato com a gente também, porque isso é igual você falou, infelizmente tem muitas pessoas que enxergam muito é, a concorrência como se tivesse em volta, mas na verdade a gente está enfrentando desafios muito maiores e, e a gente que lidera esse movimento acaba que a gente tem que passar essa percepção também que a concorrência ela não está em volta, né? A minha visão é essa, assim, a gente está numa concorrência muito maior. Hoje o pessoal não vai para academia ou não vai para uma aula de inglês porque prefere assistir um Netflix, porque prefere assistir o Amazon Prime, né? Ou fazer uma outra atividade aí
que grandes redes, grandes players a nível mundial estão brigando pela atenção e pelo tempo dessas pessoas. Então, quando a gente constrói esse ambiente de troca, não só de conhecimento, mas é, é onde que a gente vai chegar também e falar sobre essa mentalidade na prática, né? Muitos usam o mindset, a mentalidade é justamente isso, só que são interpretados, eu acho, muitas vezes de forma errada, que quando a gente atinge uma mudança de mentalidade, a gente não consegue, na verdade, parar de buscar não só o conhecimento, mas o que vai nos levar para o próximo nível que a gente deseja, né? Tá. E em torno disso daí a gente começa a preparar, inclusive, porque essas pessoas que hoje às vezes estão iniciando com a gente vão chegar em um novo nível e a gente que vai estar acompanhando elas em uma próxima etapa, né? E eu vejo muito assim, às vezes, né, você fazer as perguntas certas para a pessoa, pergunta que ninguém fez, mostrar ângulos diferentes de uma situação, faz com que ela possa se observar. Às vezes, eu vejo alguém me contando assim, eu fui num psicólogo e ele me falou que eu deveria fazer tal coisa. Eu me assusto com isso, porque eu não acho que nós vamos saber o que a pessoa faz com a vida dela, mas nós temos um caminho que pode fazer com que ela pense melhor sobre o que ela está fazendo. Porque na grande maioria das vezes, a pessoa não está percebendo o que ela faz. E o nosso trabalho é mostrar a pessoa e ensinar ela a pensar e a decidir a vida dela, e não sugerir o que ela deve fazer. Sugerir o que você deve fazer, você senta na mesa de um bar e fala um problema, todos os amigos que estão lá vão sugerir algo. Mas um profissional, ele não sugere nada. Ele te ajuda a encontrar respostas. Ele te ajuda a buscar as respostas. Ele te ajuda a ancorar ferramentas para você superar desafios. Ele não te dá uma sugestão do que agir, como agir, o que falar. Ele te dá ferramentas que vão fazer você a caminho, e não que você fique dependente dessas ferramentas. Então, o nosso grupo, o nosso acompanhamento é te ensinar a ter autonomia sobre a sua própria vida, sem ficar dependendo de alguém te falar o que você faz. Você aprender um caminho, como resolver, como superar. Por exemplo, eu gosto de perguntar sempre assim para os meus clientes: qual o seu maior desafio hoje? E às vezes a pessoa não tem ideia, ela não sabe. E como que trabalha com uma pessoa dessa? Testando ela, fazendo perguntas, o que é mais difícil para ela, até que ela descubra o que é. E não eu falar para ela: nossa, mas você não acha que você deveria ir para outro emprego? Não é isso. Nosso trabalho não é dar respostas, é ensinar o caminho, a pessoa a descobrir seus próprios caminhos, ter autonomia sobre a própria vida, né? E eu falo isso porque hoje um cliente meu falou isso, é que a psicóloga falou para mim que eu tinha que fazer isso, daí eu fiz. Olha que doideira, né? A gente não vai fazer por ninguém. A gente vai dar as ferramentas corretas, vai ensinar as ferramentas e a forma de você lidar com você mesmo. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você saber lidar com as suas fraquezas e com o seu potencial também. Por exemplo, quem está assistindo a live aqui, qual que é o seu maior potencial? Qual que é a sua potência? Você sabe a sua potência? Então, descobrir qual que é a minha potência, como trabalhar a minha potência, como usar isso ao meu favor e não contra mim. E, e entender que nós somos os nossos maiores sabotadores, né? Uma frase: a mentira mais poderosa é aquela que a gente conta para nós mesmos. E quando a gente está na jornada, a gente, às vezes, a pessoa pode ter acesso a um conhecimento muito novo, algo muito disruptivo, mas se ela não conseguir colocar isso em prática e adequar esse conhecimento ao momento dela, à situação que ela se encontra, esse conhecimento simplesmente não vale nada, né? E eu fico muito impressionado assim como que a gente mesmo a gente troca ideias de vez em quando ali, mas os nossos exemplos eles estão sempre muito conectados.
Na semana passada, por exemplo, eu conversei com um gestor de tráfego e eu estava conversando com ele sobre a perspectiva que ele tinha. E ele estava até me relatando que a dificuldade para lidar com clientes e tudo. E aí eu comecei a perguntar a ele e a investigar mais esse processo. E ele falou: meu cliente me paga pouco, meu cliente não tem compromisso, meu cliente não espera tanto resultado. Eu falei: são coisas que estão intimamente ligadas. A, a, o valor que o seu cliente te paga, ele está totalmente ligado ao resultado que ele espera. E o compromisso que ele vai ter com o seu serviço está ligado a isso também. E aí, nessa conversa, ele começou, a gente foi desenvolvendo, e ele falou assim: mas será que então eu não devo mexer com gestão de tráfego, que é um gestor mais iniciante, mas com grande conhecimento? Eu falei assim: talvez talvez, se você continuar agindo da mesma forma e olhando na mesma perspectiva, talvez seja melhor você sair. Mas se você conseguir enxergar a mesma coisa que você faz com uma nova perspectiva, talvez isso te dá gás e ânimo para continuar. Então, por exemplo, se você começa a prospectar clientes que consigam te pagar mais, que vão ter mais envolvimento com você, que você vai conseguir entregar mais resultados com eles, te parece mais viável para a sua situação hoje? Ele fala: totalmente. Aí muda a história. Aí eu vou ficar mais satisfeito de trabalhar com o que eu trabalho. E aí eu falei: tá vendo? É uma outra perspectiva no mesmo momento que você está fazendo a mesma coisa. E aí, pegando o gancho do que você falou, a potência dele em estar em servir as pessoas daquela mesma forma. Porém, com uma visão diferente, ele vai conseguir resultados totalmente diferentes, muito maiores, né? Porque simplesmente alguém está ajudando ele a ver algo que ele não conseguia enxergar. Concordo, e muitas vezes não é que você é errada, né? Igual você falou, às vezes você precisa de uma nova perspectiva em cima daquilo que você já faz. A mesma coisa eu falo para quem é dono de negócio. Não é mandar o funcionário embora que vai resolver teu problema. Porque senão você vai ficar numa rotatividade gigante. Você precisa aprender a lidar e mostrar um caminho que seja um caminho possível para ele. Não ficar exigindo que ele pense como dono ou haja como dono. Porém, existe um momento que sim, eu prefiro cortar fora para não me prejudicar. Mas não é só trocar as pessoas, não é só trocar o lugar, não é só trocar o namorado, não é só trocar a namorada, não é só trocar o emprego, não é só trocar o funcionário. Você começa a perceber que algumas situações você está revivendo elas. Você está de novo no mesmo lugar que você estava falando que doía. Por que você está de novo nesse lugar? Eu duvido que aqui alguém que está nessa live não está nesse momento vivendo algo que já viveu e não queria estar vivendo novamente. Mas por que a gente cai na mesma armadilha? Porque a gente ainda é a mesma pessoa. Se você não mudar, se você não crescer, se você não aprender com o seu comportamento, se você não se observar, você vai ficar trocando de lugar, mas as situações são as mesmas. Você vai ficar trocando de pessoas, mas os problemas serão os mesmos. Porque quem faz o problema acontecer, muitas vezes, na verdade, eu acredito que todas as vezes, é você. Você se coloca na situação que você já esteve, achando que dessa vez você vai ter o potencial para fazer diferente. E quando você vê, você caiu na mesma. Então, não é trocar o emprego, não é trocar a função, não é trocar as pessoas. Você precisa trocar os seus pensamentos e ações. E isso sim é muito difícil, né? Eu vejo assim, alguns colegas sempre me perguntam sobre a constelação. Eu falo: a constelação não resolve por você. Ela te mostra um caminho, mas o trabalho duro é você saber, por exemplo, que você está numa posição superior a teus pais, ajudando eles, e que a partir de agora você precisa isso. E na hora que ele essa situação de
maior do que eles, você precisa dizer não. Essa é a mudança verdadeira. E não dizer, ai, mas os meus pais fazem isso comigo. Ai, mas o meu trabalho é assim. Não, você aplica a mudança na sua vida. Você vai para o seu lugar e aí tudo, sim, não vai se repetir isso que você quer que não se repita. Agora, enquanto o seu comportamento é o mesmo, enquanto você não se percebe, não se analisa, não reflete sobre aquilo que você está fazendo, você vai reviver as mesmas situações, só que com pessoas e lugares diferentes. Perfeito. E ontem mesmo eu dei uma aula à noite, né, sobre é, é, a gente fala assim, não tem nada a ver com o negócio, mas tem tudo a ver com o negócio, né? Porque falava exatamente sobre a troca de cabeças e toda mudança, ela começa, é de cima, né? E o que eu queria dizer com isso? Toda mudança, ela começa na cabeça de alguém. E principalmente quando a gente fala de liderança, igual você falou, não adianta nada eu demitir um funcionário. E é exatamente isso que, se o gestor, se aquela pessoa responsável, aquela pessoa que está coordenando, e você como líder, como dono ou como empreendedor sozinho aí, se você não tiver uma mudança da sua mentalidade para entender que o que você está fazendo não está certo, e usando isso que você falou, se a sua posição nesse negócio, com as pessoas que você se relaciona, com o que você está fazendo não estiver de acordo, dificilmente você vai ter resultados diferentes, né? E é o que a gente mais vê aí. Por exemplo, é, tinha um exemplo lá de um consultor de empresas, e a gente pega, era um consultor nos Estados Unidos. Se você trouxer para cá, é o mesmo princípio. Ah, eu preciso fazer um diagnóstico da empresa, eu preciso analisar o que está os números, mas eu vou investigar os funcionários. Mas o principal desse trabalho é analisar o comportamento de quem está liderando. E a partir disso, as maiores respostas para aquela mudança vão aparecer. Por quê? Porque quem está liderando, ele tem um comportamento que e tudo começa a ficar ruim. E aí é onde que eu falo também que as pessoas, quando começam a reclamar de tudo, né? Tá ruim no negócio, tá ruim na família, tá ruim com os amigos, tá ruim nas vendas, tá ruim em todo lugar. Por quê? Porque a pessoa tende a, a, a enxergar só o ponto negativo na frente dela. E a gente fala assim, ó, pensa o que você precisa fazer, como que seria a parte boa do que você está fazendo. E começa a pensar nisso sempre. E tem muita gente que acha besteira, mas da mesma forma que você estava enxergando o lado negativo e você foi indo cada vez mais para o buraco, quando você enxerga a parte positiva do que você está buscando, você começa a enxergar soluções, enxergar as saídas dos seus problemas, né? E isso daí faz total diferença dos seus resultados, em tudo que você vai fazer. Aí seu relacionamento melhora, começa a entrar mais dinheiro, começa a resolver seus problemas, começa a ter uma vida social mais prazerosa, né? E tudo vai se encaixando. Sim. E não tem como, assim, eu sempre falo assim, você precisa crescer como pessoa para crescer como empresa. Se você não cresce como pessoa, não tem como você crescer dentro da sua empresa. Ah, tem sim, não tem. Você precisa alinhar tudo isso, porque você é uma pessoa só, você não é uma pessoa na sua casa e outra no seu trabalho. Não existe pessoa desorganizada em casa e organizada no trabalho. Não existe pessoa atrasada nos particulares e na empresa ele é super pontual. Você é uma pessoa só. Se você não se dedicar a crescer pessoalmente, a sua empresa trava, a sua profissão trava. Você não vai crescer. Eu tive um grande ensinamento essa semana. Uma empresa quebrou um contrato comigo e eu fui conversar
com um colega que tem uma empresa grande. Falei, cara, o que você faria aqui na minha situação? Ele falou assim, Simone, você imagina que você está quebrando esse contrato agora? Porque o que vai fazer quando alguém quebra o contrato, você decidiu quando você assinou o contrato e não depois. Negociar. Então, eu fiquei pensando sobre aquilo. E ele falou assim, você nunca vai ser grande se você ficar pensando isso. Porque imagina quando você tem 10 clientes quebrando o contrato com você e você vai tentar conversar com todos eles do tanto que você está tentando. Ele falou, contrato você executa, manda para o advogado, esvazia sua cabeça e segue a vida. Você não negocia mais, você negociou na hora de assinar. Então isso parece, às vezes, para algumas pessoas, nossa, julgamento. Mas se você não cresce como pessoa e assume a responsabilidade que realmente aquilo era sério, e não agora que você vai decidir o que é e o que não é, você nunca vai crescer. Você precisa saber lidar com os problemas e não evitar os problemas. Porque às vezes a gente quer esse acordo para evitar problemas. E se você evita problemas é porque você não sabe lidar com eles. E se você não sabe lidar com eles, você precisa aprender a lidar com os problemas para que você possa crescer. Muitas pessoas que hoje agora estão ouvindo a gente estão travadas em certa fase da vida delas porque estão evitando conflitos, evitando a briga, evitando a solução. Porque os problemas você evita quando você é menor do que eles. E você precisa crescer para lidar com eles e não evitá-los. E eu até começo a rir porque é, é uma coisa que a gente lida no dia a dia, porque se você for pegar, a gente lida com alunos, né? Nas nossas áreas. E a partir do momento que o aluno também ele rompe o contrato com a gente, Sim, né? E às vezes só é o impacto, o impacto financeiro, vamos falar assim, ele é menor do que talvez um rompimento de um contrato de uma empresa, né? Mas mas a maneira de agir é muito é muito parecido, para não falar igual, né? E, e a gente às vezes precisa, igual você falou, uma pessoa te ajuda a enxergar algo que você está acostumado a lidar todos os dias, não é? Porque aquilo ali mexeu de certa forma com você, e aí vem uma pessoa e só fala, né, Simone, ou eu também passo por essas situações. Alguém que precisa voltar a gente para o nosso ponto, né, de equilíbrio, porque são situações que a gente está acostumado. E a pessoa mostra, olha, se você não fizer dessa forma, ou se você não agir naturalmente, você não vai conseguir crescer. Porque esse é o desafio, né, do próximo nível. Porque cada vez mais contratos vão ser rompidos em patamares cada vez maiores, né? exato. Isso, se a gente começa a temer demais, a cair demais desse coisa, é como se a gente não tivesse preparado para estar nesse nível. E as pessoas sofrem demais, porque não tem essa racionalização das tarefas que fazem, né? E eu falo que o rompimento, ele acontece, é igual você falou, usou esse termo, né? O rompimento acontece lá no início, quando você está planejando, ou quando você está assinando algum contrato, você sabe que existe essa possibilidade. E o ideal é que você amarre tudo para que esse rompimento, se vier a acontecer, ele seja de maneira menos traumática possível, o impacto o mínimo possível, porque não tem como você segurar cliente, segurar aluno, segurar qualquer pessoa que já decidiu sair, né? Você fala muito sobre isso. A pessoa, quando ela tomou a decisão, ela já estava decidida, às vezes, há 3 meses, 6 meses atrás. Sim, com certeza. Então, falta muito maturidade para encarar os problemas de frente, a comprar as brigas de verdade das nossas questões, né? Eu vi que a dona Lena entrou aqui, ela é mãe da Mirelle, a Mirelle é vereadora. E muitas vezes até eu me assusto
com o posicionamento forte que ela tem diante dos colegas dela, porque eu sei que isso gera um conflito gigantesco que a gente nem imagina. Primeiro de ego, né? E segundo de interesses ali pessoais políticos. Então, eu me espelho muito nisso, porque eu sempre fui uma pessoa muito direta, mas ainda me pego evitando alguns conflitos e que isso me impede sim de crescer mais, de ir para além, né? E eu vejo ela e eu falo, caramba, é muita coragem você ter a sua posição. Ela é oposição, para você ter uma ideia, sozinha aqui em Guaíra, só tem ela, praticamente, né? Então, você assumir essa postura independente de quantas pessoas estão contra você. Se é a tua postura, se é a tua dignidade, se é a tua opinião, se é aquilo que você acredita, você tem que sim fazer acontecer. E não ficar só relevando todo mundo o tempo todo. Ai, o Túlio fez isso comigo, ele tá chateado. Ai, o fulano fez aquilo comigo porque ele estava num dia ruim. Não, ele fez porque ele quis fazer. É só isso. Então, essa falta de atitude nossa, muitas vezes, é que impede o crescimento. Essa falta de posicionamento nosso é que impede o crescimento. Só que você não adquire posicionamento, coragem, liderança, tudo só porque você quer. Você precisa de alguém para te ajudar com isso. Você precisa de alguém para fazer você conseguir desbloquear esses níveis que muitas vezes é da nossa criação, é disso ou daquilo. Muitas pessoas às vezes vêm para mim e falam assim, por exemplo, Túlio, deve acontecer com você também. Ai, Simone, é porque eu tenho um trauma lá de... Cara, larga esse trauma lá. A questão não é descobrir por que você é assim. A questão é descobrir ferramentas que vão te ajudar a superar algo que é difícil para você. E não ficar lá, ah, porque quando eu tinha 7 anos, meu pai fez não sei o que lá comigo. Beleza, legal se você descobrir isso. Mas não se prenda nisso, porque a vida não é lá, a vida é agora. E para que você consiga não ficar olhando para lá, você precisa de ajuda, precisa de pessoas para te ajudar. Não vai cair do céu o seu desbloqueio, a sua trava, né? Que a gente fala tanto que as pessoas parecem tão travadas, né? Não vai acontecer sozinho. Você precisa adquirir conhecimento e pessoas para te ajudar. E a nossa comunidade, o Instituto Destrave, foi criado já para isso. Para ajudar as pessoas a superar aquilo que é difícil para elas, porque a gente sabe que sozinho não vai acontecer tão cedo. Pode acontecer, mas vai demorar. É isso que você falou. E quando a pessoa traz uma justificativa para aquilo ali, né? Ah, eu sou assim porque eu passei. Ela está só dando uma justificativa. E isso está mostrando que ela não está disposta a sair do lugar. E a gente pode usar o pozinho mágico que a pessoa não vai sair do lugar, né? A gente tem ferramentas, igual você falou da constelação, PNL, a hipnoterapia que eu trabalho. Então, tipo assim, não vai ser essa ferramenta que vai tirar a pessoa que continua dando justificativas para sair do lugar. Agora, existem as pessoas que, olha, eu estou fazendo tudo e não estão travadas. E aí eu não sei se essa questão, é, aí quando a pessoa não reconhece nada e está fazendo, eu acho que é o papel nosso também ajudá-la com essas ferramentas, não é? E essas ferramentas são muito poderosas para ajudar essas pessoas que estão em movimento, que estão fazendo, buscando um resultado diferente para saírem do lugar. É onde que as pessoas precisam entender. O primeiro passo é a pessoa estar em movimento e aí ela está sempre trazendo, né, a dificuldade, o que está acontecendo, os resultados dela, e a gente identificar que ela talvez precise de uma ajuda mais profunda. Mas a pessoa que simplesmente já traz uma desculpa, é muito, é muito difícil você conseguir ajudar ela, para não falar impossível, porque a pessoa não quer se mover em relação àquilo que ela está relatando, né? E se ela está relatando, ela já está consciente do problema que ela quer resolver. Ela só quer criar esse problema de estimação, esse trauma, né? Porque todos nós temos traumas. Nós passamos por várias situações que nós interpretamos, inclusive de forma errada, e que nos causam traumas, né? Mas a partir do momento que a gente toma consciência disso, ou fica
sabe o que resolver, é nossa atitude, é nossa coragem de ir de encontro a esse trauma e resolver ele da melhor forma. Se precisar de ajuda, tem que chamar, né? Né? Não tem coragem. E é o que você falou, a gente precisa ter coragem em todos os momentos da nossa vida. Em qualquer relação que a gente esteja, seja profissional, seja pessoal, a gente precisa de coragem. Porque a gente vai ter que sempre resolver problemas que conflitam com as nossas maiores dificuldades. E eu vejo assim que às vezes a pessoa está ouvindo agora essa live e ela está pensando em alguém que é assim. Pode responder a verdade. Se você está pensando em alguém que é assim do jeito que a gente está falando aqui, eu garanto que você tem um nome na sua cabeça. Mas você já parou para pensar que você também é assim? Que essa vida só se trata de você aqui. Eu, o Túlio, nós somos personagens do seu teatro. Não tem a ver com você ficar falando, nossa, o fulano deveria estar ouvindo isso. Você deveria estar ouvindo isso. E é por isso que você que está aqui, não é o fulano. Você já parou para pensar nisso? Então, às vezes, a pessoa fica lá e, nossa, minha mãe tinha que ouvir isso. Não, você tinha que ouvir. E é por isso que é você que está aqui, não ela. Muitas vezes a pessoa fica caçando um monte de gente. Minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, no meu emprego é assim, o meu amigo lá me traiu, a minha namorada não me ajuda, não me apoia. Muitas vezes eu escuto na caixinha de perguntas, ai, minha namorada, não minha esposa, né? O rapaz mandou, minha esposa não me apoia. Eu mandei, cara, coitada dela. Coitada dela, se ela precisa te apoiar para você conquistar algo. Conquista algo e dela vai te admirar. Ai, que a minha mãe e meu pai não acreditam em mim. Você já fez o que para eles acreditarem em você? O que, que você fez até agora para mostrar para eles que você precisa, que eles podem confiar em você? Você nunca fez nada. Então, por que, que você quer que as pessoas acreditem se você não fez nada ainda para isso acontecer? Você não é um bebezinho que precisa da mão do pai e da mãe para andar. A culpa é do Túlio aí, ó. Então, a gente se coloca nessa situação. A gente faz as coisas da forma que elas são. E enquanto a gente não percebe isso e não para com esse negócio de vou mandar isso aqui para minha mãe, vou mandar isso aqui para não sei quem, vou falar, não sei. Às vezes a pessoa me manda, fulano tinha que ouvir você falar. Eu falo, acho que não, senão ele ia estar lá. Um dia eu fui numa formação e aí uma pessoa falou pro Peter, eu posso gravar? Ele falou, não. Pra quê? Que eu quero mandar isso. Não. Se essa pessoa estivesse interessada no que eu estou falando, ela estaria aqui. Então não tem essa de fulano deveria estar ouvindo isso. Você deveria. Faz algo agora. Porque se caiu na tua mão é porque você precisava dessa informação. E não seja infantil de ficar chateadinho com as coisas. Seja adulto. Adulto sabe lidar com as situações, resolver e seguir a vida. Porque imagina só, esses dias eu encontrei uma pessoa que deve fazer uns 10, sei lá, mais de 10 anos que ela é brava comigo. E eu fui virar para dar um oi e ela fechou a cara assim. Eu falei, nossa, deve ser um inferno viver dentro dessa cabeça. 10 anos brava. Imagina quantas pessoas ela acumulou em 10 anos brava. É absurdo o nível de infantilidade que as pessoas têm para lidar com as questões e resolver. Resolve. 10 anos atrás, imagina só, Túlio, a coleção de cara feia que ela tem para a hora que ela sai na rua. Uma para cada um. Não dá, né? E a pessoa pode colher a mudança na vida dela encarando justamente isso que a gente está falando aqui, né, de maneira muito incisiva e refletindo o que precisa colocar em prática agora com toda essa informação que eu estou pegando aqui. Né? Qual o primeiro É, qual que é o primeiro passo? Porque isso daqui não serviu para mais ninguém a não ser quem está escutando, não é?
e aí começar a colocar em prática, vai sentir dificuldade, vai ter medo, vai bater ansiedade, pedir ajuda, vir, vir para dentro, né, participar com a gente, participar do nosso encontro que nós já marcamos essa semana, para atingir os próximos passos, né, para sair do lugar e parar de ficar só enxergando a vida dos outros, ou o problema do outro, ou o que o outro deveria fazer, como deveriam agir comigo, né? As pessoas deveriam agir comigo mais brando, mais leve. E a gente mostra muito com a nossa postura como que a gente quer ser tratado, né? Como que a gente quer os lugares que a gente tem que estar. Se as pessoas não estão respeitando isso, ou se elas estão conversando algo que não deveriam com você, né? Isso também é questão para refletir e para tomar atitude em relação a isso. Porque a partir dessas pequenas mudanças é que você vai colher os resultados que você está só desejando, está só aí na, na cabeça, sonhando que um dia possa acontecer. Mas o quanto antes você resolver isso, igual você falou, de tempo, né? As pessoas sofrem tempo demais, e eu gosto muito de uma analogia que você segurar um copo por 1 minuto, um copo d'água por 1 minuto, é uma coisa. Se você segura ele por 5, ele já tem outro peso. E se você segura um copo d'água por meia hora, é outra situação. O seu braço já vai ficar custando aguentar de dor aí e tudo mais. Então, isso também tem a ver com os problemas que nós carregamos, com as culpas, com os nossos traumas, com os nossos medos. O quanto antes a gente resolver e bater de frente, mais leve vai ficando, mais fácil de resolver. E a gente está aqui fazendo, né, esse trabalho, levando essa consciência para as pessoas, justamente para que possam agir, e para terem ajuda, porque nem sempre foi assim. Há uns anos atrás a gente não sabia a quem recorrer, né? No máximo era ler um livro, ou, ou igual nós falamos no início, escutar algumas sugestões e colocar em prática, e batendo cabeça, e perdendo tempo e perdendo dinheiro até aprender e ver se dá certo ou não. Hoje a gente, hoje a gente consegue passar isso de uma forma muito mais clara, acompanhar o resultado, acompanhar a execução, né? Essa disponibilidade, eu conheço poucos que têm. A gente sempre fala assim, tem muita gente vendendo algo que não está entregando, infelizmente, né? E a gente tem muito trabalho a fazer, a gente sabe disso, e mas as pessoas precisam mudar essa mentalidade e começar a agir em estar avançando todos os dias, né? Todos os dias. Pegar aí, hoje é dia 26, dia 27 já tem tarefa, dia 28 já tem tarefa, para conseguir resultados diferentes. Exato. Então, se você sente que tem um bloqueio em algum lugar, alguma área da sua vida, algo que você queira superar, que você queira entender melhor como passar, você segue agora o Instituto Destrave, clica ali, vai lá seguir, e a gente vai entrar em contato com você para que você possa participar desse grupo que nós estamos começando agora. Essa reunião, a gente vai ter uma reunião só com o grupo essa semana. Então, se você realmente quer superar, né? Se você não está só de brincadeira, só falando o que quer, se você quer realmente, então entra lá, segue o nosso perfil, nós vamos entrar em contato com você para que você possa fazer parte da nossa comunidade e a gente seguir você, seguir seus passos e te ajudar a superar aquilo que hoje é difícil e que sozinho é mais difícil ainda. Com certeza.
faça contato lá com a gente e já é instantâneo, né? A gente vai receber os dados, já vai colocar no grupo para a gente estar fazendo essa transformação aí. Isso aí. Bom demais. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Alguém quer comentar algo? Alguém quer falar? Não sei se quando a gente está fazendo assim, tem como, não dá, né, para convidar alguém para participar. Não, acho que não tem. Eu tenho a opção aqui para aceitar. Deixa eu ver. Ah, não, tem aqui a opção para convidar. Você quer convidar? Você tem Alguém quer participar? aí. Fazer uma pergunta, destravar ao vivo aqui, vai aproveitar a chance. É a oportunidade, hein? E eu gosto de fazer isso para provocar, porque eu sei que tem uma pessoa que está com o dedinho querendo apertar e não aperta porque tem medo. Então já começa por aí. Você tem medo até de falar aquilo que é difícil para você, para alguém que pode te ajudar. Imagina se você vai conseguir superar isso sozinho, né? As pessoas têm medo até de perguntar, têm medo até de falar. Então realmente já sabe que você tem um bloqueio. Pode entrar lá no instituto e começar a seguir a página para a gente conversar com você. Isso aí. Para parar de pensar se deve perguntar, se não deve, qual forma, que momento. Será que eu vou perguntar certo, né? Eu tinha essa. Falava, ai meu Deus, não pode estar errado. Então começa por aí já. É isso. Deu uma aqui, tá? Também. Agora acho que voltou. É isso. Ninguém nada, a gente fala lá para a Deu comunidade. tudo. Mas. Bom dia para todo mundo aí.